Bem, pessoal, voltamos com o resto das questões da FGV para o IBGE 2017. São 15 questões. No vídeo que você assistiu anteriormente, nós abordamos as questões 4, 9, 1, 2, 11, 8 e 10. Neste vídeo vão ser as demais questões que faltaram. Vamos para a questão 3, cuja base é o texto 2. Vamos lá? Como é um vídeo novo, vou reler o texto. Pela segunda vez em apenas 5 meses, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, veio a público para chamar a atenção do mundo a respeito da ameaça causada pelas bactérias super resistentes à ação dos antibióticos. Na semana passada, a entidade divulgou uma lista com 12 famílias de micro-organismos considerados de alto risco e contra os quais as opções terapêuticas estão se esgotando. No documento dirigido aos governos, cientistas e indústrias, a organização enfatiza a necessidade de criação urgente de novos recursos para combater essas bactérias antes que seja tarde demais. O texto da Isto É, março de 2017. E a questão 3 pergunta: o objetivo do texto é A. Divulgar uma lista de bactérias. B. Anunciar ao mundo um perigo futuro. C. Alertar para a criação de defesas contra bactérias superresistentes. D. Mostrar em que estado estão as pesquisas contra bactérias. Letra E. Denunciar a irresponsabilidade da ciência atual. Olha aí uma questão, enfim, uma questão que não é puramente gramatical em si, gramática normativa, mas é uma questão que traz já uma interpretação ou compreensão, como se queira, do texto número 2. E você responde o que na questão 3 aí? Sua pausa é importante. Eu começo dizendo que o gabarito da questão, o gabarito dado pela FGV é a letra C. Letra C é o gabarito. O objetivo do texto 2 é, de fato mesmo, alertar para a criação de defesas contra bactérias super resistentes. Esse aqui é o objetivo central do texto. A letra A diz assim: divulgar uma lista de bactérias. Bom, o texto não traz essa lista de bactérias claramente. Ele apenas menciona que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, divulgou uma lista de bactérias. Porém, você não percebe no texto, que é bem curto, nenhuma lista nominal de bactérias. Então, este não pode ser o objetivo do texto. A letra B diz: anunciar ao mundo um perigo futuro. Anunciar ao mundo um perigo futuro. Não é bem um perigo futuro, pessoal, porque o texto ele fala de um tema atual. Pela segunda vez em apenas 5 meses, a OMS veio a público para chamar a atenção do mundo a respeito da ameaça causada pelas bactérias super resistentes à ação dos antibióticos. Então, não é anunciar ao mundo um perigo futuro, é um perigo presente, né? É um perigo já atual. Aqui é um texto bem atualizado, que na época da prova da FGV, foi março de 2017, da revista Isto É, uma imprensa, ou seja, um texto informativo. Então, não é perigo futuro, é atual. A preocupação da OMS é atual. Desde lá, até muito antes daquele tempo lá, hoje ainda mais ainda, né? Com pandemias aí e vírus potentes e tudo mais, e bactérias também. Então, é claro que o texto fala assim: no documento dirigido aos governos, cientistas e indústrias, a organização enfatiza a necessidade da criação urgente de novos recursos para combater essas bactérias antes que seja tarde demais. Então, a letra B está errada também. A C, já dissemos que é a correta, de fato, né? O texto vai elencar... O texto ele tem como título 12 bactérias mais ameaçadoras, mas não nomina essas bactérias. E ao longo do texto você percebe aí que o texto tem um claro propósito de chamar a atenção das pessoas, né? Ou seja, advertir, alertar, avisar as pessoas, a sociedade, aos governos, aos cientistas, às indústrias, para a urgência em se criar novos recursos para combater superbactérias, ou seja,
Precisamos criar defesas contra bactérias que são super resistentes, ok? Letra D. Mostrar em que estado estão as pesquisas contra bactérias. Não é isso bem não. No texto não tem bem isso não. O texto ele vai alertar, repito, né, para a questão da urgência de novas pesquisas, sim. Mas ele não mostra claramente em que estado estão essas pesquisas contra bactérias. Ele alerta para a urgência delas, mas não vai esmiuçar um pouco mais como estão essas pesquisas. Ele não vai traçar um panorama com o estado em que estão essas pesquisas, né? É um texto bem sucinto que não traz esse propósito aí, então letra D não pode ser. A letra E diz denunciar a irresponsabilidade da ciência atual. Não, o texto não tem esse propósito de denunciar nada de que seja irresponsável com relação à ciência atual. Muito pelo contrário, né? O texto vai alertar, repito, alertar para que tanto governos como cientistas como indústrias despertem no propósito de criar novos recursos para combater essas superbactérias. Ele não quer denunciar nada aqui relativo à ciência atual, ok? Essa foi a questão 3, vamos para a questão 5, que é a nossa sequência aqui. Lembrando que tem um texto 3 aí, né? Silva, Oliveira, Faria, Ferreira. Todo mundo tem um sobrenome e temos de agradecer aos romanos por isso. Foi esse povo que há mais de 2000 anos ergueu um império com a conquista de boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo, o inventor da moda. Eles tiveram a ideia de juntar ao nome comum ou prenome um nome. Por quê? Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã a que a pessoa pertencia ou o lugar onde tinha nascido. Mais um texto atualíssimo aí da revista Ciência Hoje, que foi de março de 2014. E aí a pergunta diz, enunciado é o seguinte: o objetivo do texto 3 é, letra A, explicar a significação de nossos sobrenomes. B, combater informações erradas sobre a origem dos sobrenomes. C, informar sobre a origem histórica dos sobrenomes. D, valorizar o estudo de história como veículo de entendimento da modernidade. Ou letra E, discutir o valor semântico de alguns sobrenomes citados. A sua pausa aqui é importante, você pensa, pausa e responde aí qual seria o objetivo do texto 3. Bom, após a sua pausa no vídeo aí, uma questão também, mais uma questão de interpretação ou compreensão textual, já que no vídeo anterior nós focamos muito mais com questões de gramática normativa, de regras gramaticais. Esse aqui é um texto, é mais uma questão, esta aqui é mais uma questão de interpretação ou compreensão textual. Por coincidência, em relação ao anterior, o gabarito da FGV, de fato, é a letra C. O texto ele tem esse propósito claro de informar sobre a origem histórica dos sobrenomes. É isso que ele fala aqui, né? Todo mundo tem um sobrenome e temos de agradecer aos romanos por isso. Então, a origem histórica dos sobrenomes é dos romanos aqui, ó. Foi esse povo que ergueu um império com a conquista de boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo. E por quê? Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã a que a pessoa pertencia ou o lugar onde tinha nascido. Então, letra C está correta. A letra A diz explicar a significação de nossos sobrenomes. Não, o texto não vai explicar a significação de Silva, Oliveira, Faria, Ferreira, que ele cita aqui, nem de outro sobrenome qualquer. Ele não vai ter esse propósito aí. Então, vamos descartar a letra B, ou a letra A, porque não tem muito sentido com o que o texto objetiva. É isso? Ele não vai explicar significado de sobrenome algum. Está bem claro isso. A letra B, combater informações erradas sobre a origem dos sobrenomes. Não, o texto não tem esse propósito, não. O texto é bem claro, ele vai logo de cara elucidar que foram os romanos que inventaram essa
esse hábito de dar às pessoas sobrenomes, então não vai combater esse tipo de coisa, não. O texto não combate essas informações erradas sobre a origem dos sobrenomes, não. Ele apenas esclarece que a origem é romana, ou seja, da época do Império Romano, lá há mais de 2.000 anos. A letra C já falei que é correta, de fato é isso mesmo, né? O texto claramente vai dizer que os romanos inventaram naquela época do Império Romano, né, para indicar o clã a que a pessoa pertencia ou o lugar onde tinha nascido, ok? Letra D, valorizar o estudo de história como veículo de entendimento da modernidade? Não, o texto não tem esse propósito, não. Não chega a tanto. O texto não chega a tanto. Então, não tem esse propósito de valorizar. É claramente perceptível isso aqui. Letra E, discutir o valor semântico de alguns sobrenomes citados. Ele cita Silva, Oliveira, Faria, Ferreira, mas não discute valor semântico de sobrenome algum. Então, vamos descartar aqui a letra E também. Portanto, gabarito é C, ok? Vamos para mais uma questão aqui. Vamos ver a questão. Vamos ver se pegamos aqui a 6. Deixa eu ver. A 6 logo. Questão 6. Ainda é sobre o mesmo texto. Todo mundo tem um sobrenome e temos de agradecer aos romanos por isso. Continua no texto 3 aí, né? O pronome isso, nesse segmento de texto, se refere a ou a. Já é uma questão meio gramatical, não mais de interpretação textual apenas. Letra A, todo mundo ter um sobrenome. Letra B, sobrenomes citados no início do texto. C, todos os sobrenomes hoje conhecidos. D, forma latina dos sobrenomes atuais. Letra E, existência de sobrenomes nos documentos. Qual que você assinala como correta aí? Quer dizer que o gabarito da questão é a letra A. Quando você lê o texto, percebe que o isso tem a ver, tem relação com o fato, o pronome isso tem relação com todo mundo ter um sobrenome, ok? Tá bem claro isso aí. A letra B tem assim, sobrenomes citados no início do texto, negativo. Nem seria isso, né? Seria outra coisa, não no singular. Então, vamos descartar porque isso não se refere a Silva, Oliveira, Faria, Ferreira, negativo. Letra C, todos os sobrenomes hoje conhecidos. Também não. O texto é bem claro. Todo mundo ter um sobrenome, ok? Letra A. Vamos para a letra D. Forma latina dos sobrenomes atuais. Também não se refere o pronome isso a esse tipo de alternativa aí. O pronome isso não se refere à forma latina dos sobrenomes atuais, ok? Não se refere a isso. E a letra E, existência de sobrenomes nos documentos. Também não se refere a isso. Gente, está muito claro que todo mundo tem um sobrenome e temos de agradecer aos romanos por isso. Isso está muito claro que tem relação com todo mundo ter um sobrenome. Todo mundo ter um sobrenome. Tanto faz aqui, ok? Eu não vou me alongar muito na questão 6, porque está muito simples aqui. Questão 7. O texto diz aí... Foi esse povo que há mais de 2.000 anos ergueu um império com a conquista de boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo, o inventor da moda. A afirmação correta sobre os componentes desse segmento do texto 3 é: letra A. O termo moda se refere às vestimentas usadas num determinado momento da história. Letra B. O adjetivo boa indica a parte das terras adequada para a atividade econômica. C. O termo esse povo se refere à coletividade dos povos conquistados pelos romanos. D. Há mais de 2.000 anos marca uma datação precisa dos fatos citados. Ou letra E. O termo conquista mostra meios militares na formação do Império Romano. Qual a opção que você responde aí na questão 7?
ainda com relação ao texto 3. Só pausa aqui é importante. Estamos na questão 7 da prova para recenseador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, feita pela FGV. Bom, questão 7, após sua pausa no vídeo, o gabarito dado foi a letra E. A letra E é a única afirmação correta sobre os componentes desse segmento do texto. Vamos reler aqui o segmento do texto? Foi esse povo que há mais de 2000 anos ergueu um império com a conquista de boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo, o inventor da moda. Então, o termo conquista mostra meios militares na formação do Império Romano. Exato, né? Esse povo ergueu um império com a conquista de boa parte das terras. Conquista não foi chegando lá e pedindo, não. Não foi uma conquista feita de modo tranquilo, pacífico, pedindo a ninguém, aos povos que estão lá. Não. A conquista tem a ver com meio militar mesmo, com força bruta militar, para se formar o Império Romano. Está muito claro isso aí. A letra E está muito claro nesse ponto aí, né? Exatamente. Os romanos tiveram meios para conquistar, para se expandir, para lutar. Então, que meio foi? Meios bélicos, militares. Ergueram um império lá em boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo com força militar, ok? A letra A diz assim: o termo moda se refere às vestimentas usadas num determinado momento da história. Inventor da moda não se refere a história alguma, não é isso não. Quando você pensa bem nesse termo moda aí, percebe que ele se refere à moda de usar sobrenomes que os romanos inventaram lá, entendeu? Então, foi esse povo que há mais de 2000 anos ergueu um império com a conquista de boa parte da terra banhada pelo Mediterrâneo. Foi esse povo que inventou essa moda. Que moda foi essa? De usar sobrenomes para dar às pessoas, para complementar os nomes das pessoas. Então, letra A não pode ser. Letra B, o adjetivo boa indica a parte das terras adequada para a atividade econômica. Está aqui em boa. Com a conquista de boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo. Não. Boa não tem a ver com parte das terras adequada para a atividade econômica, não. Não tem muito a ver com isso, não. Boa pode ser assim, conquista da maioria, né? Boa pode ser trocado aqui por maioria, por grande parte, né? Pela conquista de grande parte das terras banhadas, pela maioria das terras banhadas. Então, o adjetivo boa equivale a grande, a maioria, né? Conquista de maioria das terras. Se eu tirar aí boa parte, posso botar conquista de maioria das terras. Então, conquista de grande parte. Então, indica grande parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo, que foram, enfim, né, por meios militares, conquistada pelos romanos, ok? A letra C diz: o termo esse povo se refere à coletividade dos povos conquistados pelos romanos. Olha lá, foi esse povo, se refere à coletividade? Negativo, né? Obviamente, gente, que quem lê o texto lá percebeu que esse povo está se referindo a quem? Aos romanos, porque o texto foca nos romanos que inventaram o sobrenome, ou os sobrenomes, ok? E letra D, que também está errada, há mais de 2000 anos, marca uma datação precisa dos fatos citados. Negativo. Se fosse precisa, tinha lá no ano 53, entendeu? No ano 25. Não é uma marcação de data precisa, não. Há mais de 2000 anos é uma data imprecisa, é uma aproximação, é uma estimativa. Questão 12. Ela se refere ao texto 4. Desde o início da vida no planeta Terra, muitas são as espécies animais que foram extintas por vários motivos.
Atualmente, quando se mencionam espécies em extinção, afloram as várias atividades humanas que as provocaram ou estão provocando. Dentre essas ações, as principais talvez sejam: 1. A caça predatória de animais de grande porte e de alguns animais menores. Todos esses animais, de uma forma ou de outra, rendem expressivos lucros. 2. A descuidada aplicação dos chamados defensivos agrícolas ou agrotóxicos, desestabilizando completamente o ecossistema. 3. As grandes tragédias provocadas também pela incúria humana, como os incêndios florestais e derramamento de petróleo cru nos mares. E 4. O desmatamento de grandes áreas, fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies animais. Esse é o texto 4. Questão 12 pergunta aí: as grandes tragédias provocadas também pela incúria humana, como os incêndios e derramamento de petróleo cru nos mares. Nesse segmento do texto 4, os incêndios e o derramamento de petróleo ou de óleo são citados como: letra A, provas de descuido dos homens; B, causas da extinção de espécies marítimas; C, exemplos de incúria humana ou da incúria humana; D, termos de comparação com outras tragédias; ou letra E, explicações da ocorrência de grandes tragédias. Sua pausa aqui é importante, voltamos já com a questão 12. Bom, gente, para você que pausou o vídeo aí, a questão da FGV, mais uma vez aqui a questão C. As grandes tragédias provocadas também pela incúria humana, como os incêndios. Caberia aqui uma vírgulazinha, né? Depois do humana, caberia sim, uma vírgulazinha aqui. Então, como os incêndios florestais e derramamento de petróleo cru nos mares. Os incêndios e derramamento de óleo são citados como exemplos da incúria humana. Olha como aqui. É como dizer assim: as grandes tragédias provocadas também pela incúria humana, a exemplo dos incêndios florestais e do derramamento de petróleo cru nos mares. Então, são exemplos da incúria humana. A incúria, no vídeo anterior, expliquei que tem a ver com descuido humano, com imprudência humana, com falta de zelo humano, com descuidar da natureza, digamos assim. Então, letra C é a correta. Letra C é a correta. São exemplos dados no texto para esse tipo de negligência humana, Negligência, incúria, negligência, descuido, Algo arbitrário que ele não prestou atenção antes. Então é isso. A letra A diz que são provas de descuido dos homens. Não é bem isso, não. Quando o texto fala aí as grandes tragédias provocadas também pela incúria humana, como os incêndios florestais e derramamento de petróleo nos mares, esse como, o conectivo aí como, uma conjunção comparativa, nós usamos ele para dar uma ideia de vínculo entre incúria humana e os seus exemplos. Por isso que a letra C está correta. A letra B, causas da extinção de espécies marítimas. Também não tem essa profundidade, não. Repito, o como tem um outro sentido aí, é mais de exemplificar. Então, não são causas da extinção de espécies marítimas, não. A C está correta. D, termos de comparação com outras tragédias. Não, o texto não compara com outros momentos da história em que também houve tragédias, não. E a letra E, explicações da ocorrência de grandes tragédias. Não explica esmiuçadamente, com detalhes, grandes tragédias, não. Vamos passar para a próxima questão? Vamos ver aqui, questão... Ainda com o texto 4, vamos para a questão 13. Já li o texto 4, então vamos para a questão 13. Vou dar um ok aqui no 13. Fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies animais. Entende-se por esse segmento do texto 4 que os habitats de algumas espécies são desalojados. B, os animais sofrem profundamente com o desalojamento dos habitats. C,
inumeráveis espécies são desalojadas de seus habitats. D. Incontáveis espécies animais são obrigadas a modificar seus habitats. Ou letra E. As mudanças de habitats fazem parte da crueldade dos homens para extinguirem as espécies animais. Então, o que é que você depreende aí do trecho fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies animais? Sua pausa aqui é importante. A FGV deu como gabarito a letra C, ou seja, entende-se do trecho fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies animais, entende-se que inumeráveis espécies são desalojadas de seus habitats, ok? É isso que se entende aqui do texto. Cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies. Entende-se isso. Incontáveis espécies animais são desalojadas de seus habitats. Pronto, simples assim. A letra A está errada, né? Não são algumas espécies, são inumeráveis espécies, né? Incontáveis espécies. Então, a letra A está errada. Letra B. Os animais sofrem profundamente com o desalojamento dos habitats. Não tem isso no texto, não. Fala apenas do desmatamento de grandes áreas, que é esse fator aí, e não fala de animais sofrendo profundamente com isso assim, não. Pelo menos aí no texto não, no trecho não. Letra D. Incontáveis espécies de animais são obrigadas a modificar seus habitats? Não, não diz isso no texto não. E letra E. As mudanças de habitats fazem parte da crueldade dos homens para extinguirem as espécies animais. Não se diz isso no texto. Não se diz isso no texto. Ainda com o texto 4, pessoal. A finalidade básica do texto 4 é, letra A, denunciar os erros humanos que concorrem para a extinção de algumas espécies animais. B, informar os processos que são empregados pelos homens para a extinção de algumas espécies. C, condenar a ganância humana por dinheiro, colocando em risco a vida no planeta. D, ajudar os homens bem-intencionados a combater as tragédias ambientais. Ou letra E, alertar autoridades para o descaso dos homens em relação aos animais. A, B, C, D ou E? Qual que você responde aí? Sua pausa é importante. Questão 14. E é a nossa penúltima questão da prova de recenseador do IBGE. Ok, pessoal? Após sua pausa no vídeo aí, o gabarito da questão 14 é a letra A, né? O texto tem como finalidade básica, de fato mesmo, denunciar os erros humanos que concorrem para a extinção de algumas espécies animais, ou de incontáveis espécies animais, né? É isso que o texto fala. Ele quer denunciar isso mesmo, as várias ações humanas, por exemplo, a caça predatória, né? A aplicação de agrotóxicos, os incêndios, os derramamentos de óleo e petróleo cru nos mares, desmatamento de grandes áreas. Tudo isso são erros humanos que concorrem para a extinção de algumas espécies animais. Ok, é isso mesmo. Letra B não pode ser informar os processos que são empregados pelos homens para a extinção de algumas espécies. Não é bem informar os processos. Denuncia alguns erros, mas não informa processos claramente. Ele quer denunciar algumas atividades, mas não é apenas informar os processos que são empregados. O tom do texto é de denúncia, para que essa extinção cesse ou seja atenuada. A letra C, condenar a ganância humana por dinheiro, colocando em risco a vida no planeta. Embora o texto tenha muito relação com isso, não é bem isso que o texto quer dizer. Lógico, né? É um dos motivos, né? A ganância humana é um dos motivos que levam, né, à destruição, mas o texto não foca muito nisso. Um dos trechos que podem indicar que há ganância humana na questão é aquele trechinho lá que fala assim, que fala de caça, né? A caça predatória de animais de grande porte, de alguns menores. Todos esses animais, de alguma forma,
ou outra rendem expressivos lucros. Olha aqui, expressivos lucros também fica muito, né, marcado aqui a ganância, mas o texto como um todo ele vai além disso. E letra D, ajudar os homens bem-intencionados a combater as tragédias ambientais. O texto quer denunciar, o tom é denúncia, e não de ajudar os homens bem-intencionados a combater tragédias. Não é bem esse o foco do texto, não. Não há um convite ali para nós chegarmos lá e combatermos, né, na prática essas tragédias, não. E letra E, alertar autoridades para o descaso dos homens em relação aos animais. Bom, o texto, de algum modo, quer alertar o leitor, sim, para várias ações, vários erros que os homens cometem e que provocam extinção de espécies. Mas não quer alertar autoridades para esse descaso, não. Não é bem isso que o texto foca, não. E, para encerrar, a questão 15, e desde já muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você gostou, curta, compartilhe. Se puder também, inscreva-se conosco. Entre os termos do texto 4, destacados nessa questão, aquele que tem significado, que tem seu significado corretamente indicado é: letra A, caça predatória, caça realizada com permissão legal. B, petróleo cru, petróleo retirado dos locais profundos. C, expressivos lucros, lucros expressos em dólares. D, grande porte, que produzem bastante filhotes. Ou letra E, incúria humana, falta de cuidado dos homens. Qual que você responde aí como correta? Se você está buscando aí apostilas para IBGE ou para qualquer concurso no Brasil, temos aqui na descrição do vídeo links de apostilas, de conteúdos aí. Se você busca simulados, temos o Tec Concursos também, que você pode assinar lá e pode estudar com questões comentadas de qualidade. Então, gente, gabarito da questão 15 é letra E. A relação de incúria humana com falta de cuidado dos homens está exata. É isso mesmo. Incúria, como eu falei, né, significa imprudência, negligência, né? Ou seja, uma falta de cuidado, de atenção dos homens. Então é isso mesmo. Caça predatória não é caça realizada com permissão legal, é caça ilegal e descontrolada. É uma caça que causa destruição, que vai extinguir espécies. Predatória vai abater espécies que não podem ser abatidas. B, petróleo cru é o petróleo retirado dos locais profundos? Não. Petróleo cru que ainda não passou pelo processo de refinamento nas refinarias. Expressivos lucros, lucros expressos em dólares. Não. Expressivos lucros são lucros altos, né? Altíssimas somas em dinheiro. Não é altíssima soma em dólar, não. D, grande porte que produzem bastantes filhotes. Também não. Grande porte é outra coisa aí. Uma grande proporção, grande dimensão. Tem a ver com tamanho mesmo, né? Com dimensão, com, né, algo grande, super. Então, grande porte não tem a ver com produzir bastante filhote, não. E assim encerramos a questão 15 e também encerramos as 15 questões do IBGE FGV 2017 para recenseador. Temos este vídeo aqui e o outro vídeo que fizemos, cujo card você encontra acima do vídeo aqui ou aqui na descrição deste vídeo. Um abraço, até uma próxima, tchau, tchau.